Checkmate de volta na sua TV Babitonga, ao vivo, nessa segunda-feira, conversando com Nogert Wist, um grande empresário, pode-se dizer assim, mesmo sem ter um negócio industrial, mas tocou muitos empreendimentos. A gente terminou nosso papo no convite que o então governador, futuro governador, também Pedro Ivo Campos, vamos voltar um pouquinho, antes do senhor ser presidente da Celesc, o convidou, o senhor foi participar da campanha eleitoral dele. O senhor participou desse momento em 86, é isso? 86. Como é que foi fazer essa transição, senhor Nogueira? Como é que sair aqui da iniciativa privada, tem todo mundo certinho, bonitinho, segue regra, naquela época principalmente, participação, CCQ, acho que o senhor também já participou disso também, e vai para a área pública numa eleição, organizar comitês. Naquele tempo, é bom que o pessoal que está em casa saiba, não tinha, internet, telefone celular para falar, correu o estado de Santa Catarina com estradas... tinha fax. Mal, Telex, eu acho que era também, Era Telex que tinha. Telex, E como é que foi? Essa decisão veio tomada de que forma, Nogert Wist? Na verdade, eu conheci o Pedro Ivo muitos anos antes, porque ele serviu o exército comigo. Ele foi meu capitão de companhia aqui em Joinville, no 13º Batalhão de Caçadores, hoje 62BI. 62BI. E lá ele foi comandante da minha companhia. Eu fui soldado dele, cabo e sargento. E lá nós nos conhecemos. E essa é uma amizade de caserna. Sim. Para quem já teve essa lealdade, essa felicidade de servir a pátria, sabe o que eu estou falando. Infelizmente não tem lugar para todos os jovens nesse país para servir o exército. Sim. Nós temos todo ano 1 milhão de jovens novos e só temos 200 mil incorporados. Vagas, espaço. Então são 800 mil que nunca terão a vida militar. Ali nasceu essa amizade. E daí depois... Que envolve lealdade, que envolve disciplina, tanta coisa que podemos conversar uma noite aqui. Sim. E daí eu desapareci, fui para São Paulo e o Pedro ficou aqui, deputado estadual, e assumiu o partido, o MDB. E quando eu voltei, interessante foi isso aí, eu fui visitar ele na prefeitura, porque ele era prefeito aqui em Joinville. Ele era prefeito, mas estava no último ano. Aí dizia, mas você, onde é que tu andou escondido? Eu digo, eu estava em São Paulo, estava trabalhando na Tupi agora e tal. E daí dizia, mas você vai trabalhar comigo. Digo, mas como assim? Porque eu vou ser governador. Olha só. 4 anos antes. Eu vou ser governador, você vai trabalhar comigo, te prepare. E aí, de fato, aconteceu o caso da WEG, que é uma empresa elétrica. Sim. E dela eu pulei para a Celesc, que é uma empresa elétrica. Com o Pedro Ivo governador. Com o Pedro Ivo agora governador. Mas essa experiência sua na gestão ali, nesse convite, ajudou muito depois na gestão, entrar na gestão pública ou não? O senhor conheceu o mundo político aí nessas andanças por Santa Catarina? O mundo político, para mim, evidentemente, era algo novo. Sim. Não tão novo assim, porque eu tinha, assim... Conhece as pessoas. Boas relações com o Pedro Ivo, nós fazíamos reuniõezinhas em casa e tal, essas coisas assim. Tinha essa ligação Tinha essa ligação, um pouco de intimidade, assim, maior do que outras pessoas. Mas eu jamais pensei em trabalhar na política mesmo, e sim ajudar alguém a chegar lá. E aconteceu um negócio interessante naquele tempo, que vale a pena contar, que houve uma outra eleição anterior. Sim. Que foi aonde o Amin entrou. O governador Amin, que ganhou do candidato Jaison Barreto, que era famoso, Jaison Barreto. Foi uma eleição assim de 0,5% para cá. Que venceu na época as prévias contra o Pedro Ivo, Que venceu as prévias contra o Pedro Ivo. Daí eu pensei comigo, olha... No PMDB? Eu falei para o Pedro, digo, Pedro, nunca mais você vai fazer uma campanha sozinho. Eu vou entrar nisso e vou lá para o oeste.
eu vou da BR-116 para a Argentina. Esse vai ser meu campo de ação. E lá eu vou fazer as cabeças dessas pessoas. E você fica no litoral, porque aqui estão os caras perigosos. Você foi quebrar pedra lá. Eu fui quebrar pedra. Nas pequenas prefeituras, pequenos municípios do Oeste. Tinha 200 municípios na época. Lá naquela região tinha uns 180. E eu fui conhecer, eu não conhecia ninguém naquela região. O Pedro apenas me dava uma lista, olha, lá você procura esse. E foi bem feito esse trabalho daí acabou redundando em uma espécie de formação de comitês regionais. Mais tarde transformado. Que hoje já é... Hoje já é a logística, né? Já é o método. Já é o método. Hoje a secretaria... São secretarias... Sim, hoje tem SDRs, né? Hoje tem as SDRs e tal. Lógico, isso... O Luiz Henrique aprendeu com o Pedro Ivo, lógico, e com o seu Nogert. Ele não gosta que fale isso, mas seguramente ele aprendeu. Mas ele tem bastante mérito nisso aí. Sim. O Luiz tem o mérito de ter realmente convertido esses comitês em verdadeiras casas de administração. Não é o que muita gente diz hoje, né? Não, o que é hoje é outra coisa. Aí tem desvirtuamento. Não é aquilo. Já tem desvirtuamentos novamente. Sim. Infelizmente, por isso que o mundo da política tem essa diferença. Assim, você vive um momento, o ano seguinte é outro, daqui a 10 anos é outro. Mas começou realmente com os comitês regionais. Eu me lembro que eu me reunia sábados na casa do Pedro Ivo Campos, e lá nós, com o mapa de Santa Catarina na mão, a gente dividiu o mapa, o estado, em 18 comitês. E esses 18 comitês ficaram até o fim. Até o fim. E levou o Pedro a ser governador de Santa Catarina. Lógico, não é só isso. Claro, tem. Quem ganhou a eleição foi o Pedro Ivo, a figura do Pedro Ivo. Mas suportado por uma estrutura, por uma logística que nunca se teve na política. Sim. Era sempre do grito. Isso aí era... Política na época era em cima de caminhão e tal. Não tinha dinheiro? Não tinha dinheiro e tal. E nós montamos os comitês regionais a semelhança de pequenas empresas. E não deve ter sido fácil, hein? E elas tinham responsabilidade. Uma empresa em cada lugar desse? Uma empresa em cada... Cada um chefão, né? Cada um chefão. Mas é interessante, essas pessoas... talvez se eu fosse conhecido, eu não seria tão bem aceito como eu não ser conhecido. Com certeza era uma novidade também. Porque quem era conhecido também tem seus pecados. Claro. E eu não podia ter pecados, porque ninguém me conhecia. Ou pelo menos ninguém sabia, né? Ninguém sabia quem eu era. Ninguém sabia quem eu era. Eu apresentava meu cartão, eles não sabiam nem pronunciar o nome. Imagina, né? Me lembro quando eu cheguei em Araranguá, no sul do estado, e montei o comitê lá. Lá tinha um prefeito. Tem hoje ainda, deputado hoje ainda, o Mota. Manuel Mota. Manuel Mota. E o Manuel Mota, ele olhava aquele meu cartão, não conseguia pronunciar meu nome. Nogert Wist, para ele era demais, meu Deus do céu. Aí ele diz, quer saber de uma coisa? A partir de hoje você é o alemão do Pedro Ivo. Aí pronto. E pronto. Fica mais fácil. E assim ele me apresentou em todo o sul do estado. Este aqui é o alemão do Pedro Ivo. Então... E depois o alemão do Pedro Ivo acabou na presidência da Celeste. Tinha mais um outro ainda, que era o Paulo Macarini. Sim. Também um grande homem de Capinzal. E ele me dizia que você, no oeste, a partir de Chapecó para lá, você tem um outro apelido. Eu digo, não me diga, eu não sabia. Não, você lá é o alemão do pé vermelho. Do pé vermelho. Não sei se você conhece essa expressão. Sim, pé vermelho. Ou pé vermelho, famoso. Eu era o alemão do pé vermelho, do pé vermelho. Aí eu digo, mas o que significa isso? Eu digo, não, é que esse pessoal todo que veio do MDB, que está no MDB, é um partido um pouco mais à esquerda, um pouco não, bastante à esquerda. Bastante à esquerda à época. E o pé vermelho significa a cor do Partido Comunista, hoje do PT, e eles me deram esse apelido, então, o alemão do pé vermelho. Né? Esse era no oeste de Santa Catarina. No sul era o alemão do Pedro Ivo. No sul é o alemão do Pedro Ivo. Mas, seu Nogert, aí chegou a presidência da Celeste, que vamos voltar um pouquinho essa experiência sua, né? Depois a gente volta para a política outra vez. Como é que foi entrar naquela estrutura Celeste gigantesca pelo estado todo, provavelmente arcaica, né? Antiga,
E o senhor vindo de uma iniciativa privada que tem todo um método diferente de lucratividade, de rapidez e qualidade. Como é que foi esse choque aí? Esse choque ele foi brutal, na verdade, né? Não só para mim, para o próprio governador também. Também. E para os políticos que foram chamados a compor o governo, até que não, porque muitos já eram políticos. Sim. Então, a eles isso já não era mais tão novidade. Mas o Pedro, que tinha sido comandante de uma unidade no Exército, eu que tinha sido chefe de uma fábrica, então não tínhamos como ter essa experiência. A única coisa que eu me lembro muito bem é que o Pedro me disse: olha, Nogueira, você vai ser o presidente da Celesc e me transforme aquilo numa empresa privada. Ela continuará pública, mas a gerência é privada. E conseguiu, senhor Nogueira? Olha, eu consegui. Ou pelo menos caminhar um pouco nisso? Eu tive só 3 anos porque o Pedro Ivo morreu no 4º ano. Sim. Como vocês sabem. Mas eu cumpri com o meu programa em 3 anos. Eu cumpri com o meu programa e transformamos aquilo numa empresa que eu diria que não era perfeita, não chegou a ser uma empresa privada e não era para ser também. Sim. E nem podia, mas os hábitos eram privados. Os hábitos eram. E isso chocou muita gente. Isso chocou bastante gente, né? Chocou muita gente dentro. Você arrumou bastante encrenca por causa disso, não? Olha, bastante não, mas umas boas. Havia núcleos. Mas eles, com o tempo, foram se convencendo de que era esse o novo caminho. E conseguiu fazer o encaminhamento que o senhor queria? Conseguimos fazer o encaminhamento que nós queríamos. Infelizmente, o governador não assistiu o fim desta história. Ele foi sacrificado no altar da democracia. Senhor Nogueira, nós estamos encerrando mais um bloco. Vamos voltar depois, no último bloco, aí falando um pouco mais sobre o livro e misturando política com essa questão privada. É só um instantinho, nós já voltamos com Checkmate ao vivo na sua TV Babitonga.